Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender plenamente essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos já bem perto da celebração do Natal, hoje à noite. Acabamos de ouvir o evangelista Lucas nos ajudando a preparar para celebrar o Natal através desse diálogo do anjo com Maria. Vimos no Evangelho de Marcos, João Batista sendo apresentado e mostrando para a gente com o profeta Isaías como preparar a chegada de Jesus. Domingo passado vimos com João, também com João Batista, como preparar. Hoje nós olhamos para Maria e José, como preparar a chegada do Messias. Essa intervenção de Deus na história, a vinda do Salvador, a vinda do Filho de Deus, é a realização plena do amor de Deus em favor de nós. No passado, o povo tinha alguns sinais da presença de Deus que marcavam a caminhada deles. Na primeira leitura nós vimos Davi
logo depois de uns séculos de caminhada do povo, Davi, com sua família na terra prometida, já rei, constrói a sua casa linda de madeira de primeira e olha para a Arca da Aliança, um caixote quadrado, um andor, dentro ficavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a Arca da Aliança, aquele andor bonito, todo feito em ouro, debaixo de uma tenda. E Davi pensa: olha, eu morando numa casa tão bonita de madeira de lei, e a Arca da Aliança numa tendazinha provisória. Vou fazer um templo grandioso para Deus. E Deus corrige a Davi dizendo: não, rapaz, não é você que faz templo grandioso para mim, não. É tão bonito isso. Tome comigo a primeira leitura do livro de Samuel. O sim de Maria é um sim que tem a força dessa intervenção de Deus. Olha que coisa bela. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Tendo-se o rei Davi, espere aí, instalado já em sua casa, tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está com você, está contigo. Mas nessa mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Leiam comigo, toda a igreja. Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Interessante, né? A gente às vezes quer prender Deus no território da gente. A gente quer definir o lugar onde Deus vai ficar e do jeito que Ele deve ficar. A gente quer estabelecer as regras e definir como é que Deus vai ficar na vida da gente. Ele fala: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? E Deus ainda desabafa: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte, por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Isso é tão forte. Quando a gente escuta isso, nós temos que lembrar do quê? Do céu. Davi pensa: eu tenho um palácio tão chique, tão bonito, e a igrejinha onde está a tenda da palavra, onde está a palavra, é uma tendazinha tão provisória, de pano. Vou fazer um templo gigantesco para Deus. Deus fala: não, rapaz, eu vi você, sua fraqueza, defendi você, guardei você, e através de você eu quero constituir um povo, e quero conduzir esse povo para um lugar onde ninguém vai perturbar. Esse descendente de Davi é que o Evangelho apresenta como sendo aquele que nos garante a terra, o lugar onde nós vamos viver sem ninguém nos perturbar, sem ninguém nos inquietar. Eu vou te implantar de modo que possa morar sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que estabelecia juízes sobre o meu povo Israel.
concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. É o contrário. É Deus que fala para nós que fará para nós uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias, repousares com teus pais lá no cemitério, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a tua realeza. Vamos ao Evangelho. É disso que o Evangelho fala. Tome lá comigo. Um descendente de Davi, depois que você tiver passado dessa vida e estiver repousando com seus antepassados lá no cemitério, eu vou suscitar um descendente. Desse diálogo de Deus com Davi até esse diálogo de Deus com Nossa Senhora passaram-se mais ou menos 1000 anos. Muito tempo, né? Davi morreu provavelmente em 930 da nossa era. Desculpe, antes de Cristo, antes da nossa era, 930, Davi morreu. Então, dessa promessa de Deus a Davi até o diálogo de Deus com Maria, tem 1000 anos de espera. Vamos ver? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Leia. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. José, descendente de Davi, prometido em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. 1000 anos depois. Irmãs, irmãos, Deus, nós às vezes pensamos que Ele demora 1000 anos. Deus zelosamente prepara, não nos cálculos e no tempo do nosso relógio, as coisas para nós. E Deus não prepara somente para que as coisas fiquem do jeito que nós queremos e temos o anseio que fiquem do jeito que nós queremos. Mesmo Maria conhecendo as promessas e as profecias sobre um descendente que Deus mandaria, o anjo conversa com ela e Maria também na última hora vai abrindo-se a uma compreensão. Versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: Vocês, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é a palavra de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é uma boa expressão para o Natal. Alegre-se, o Senhor está com você. Alegre-se, o Senhor está com você. Você às vezes não vê que Ele está com você, você às vezes não sente, você às vezes não percebe, você às vezes não enxerga, mas Ele está com você. Alegre-se. Como é difícil entender que isso não é pensamento positivo, poder da mente, em ter uma convicção firme e você é guiado pela força da mente. Como é difícil entender que isso aqui não é emoção, que você vai repetindo, o Senhor está comigo, até daqui um pouco arrepia e pensa, Ele está comigo mesmo. Isso aqui é uma convicção de fé, isso aqui é um argumento de fé. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Tem 1000 anos, Davi, que Deus falou com você, que o Senhor está com você, Davi, e com a sua descendência, Davi. 1000 anos depois, Deus diz a Maria, através do anjo: alegra-te, estou com você. Versículo 20.
Maria ficou perturbada com essas palavras. Leia. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. Nós deveríamos sempre também ficar perturbados com a palavra de Deus. Sabe que um dos sinais de que a gente não experimenta e não usufrui mais da bênção e da graça de Deus estar com a gente, é quando a gente reza, lê a palavra, ou vai à missa, escuta a palavra, e a gente não fica perturbado, a palavra não sacode a gente. Não faz mais nada. Seguramente, na minha experiência de pregador, esse é um dos maiores desconfortos na vida do pregador. Pregar a palavra para gente que não fica perturbado com o que ela está falando. Porque já vem para a igreja perturbado com os problemas que traz de casa. Já vem para a igreja com o coração perturbado com os sentimentos, os pecados e as coisas erradas que já traz de uma vida bagunçada e desordenada. Já traz a perturbação. Vem para a igreja, senta, e a perturbação que já carrego dentro de mim, é ela que me empurra para cá, é ela que me deixa distraído dentro da igreja, e volto para casa perturbado com as perturbações da vida, e a palavra do Senhor não mais me sacode. Vê que essa palavra de Deus é dirigida a Maria, lá na casa dela. Aqui tem um sinal bacana e bonito de Nossa Senhora. Você precisa aprender a escutar Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no ritmo normal da sua vida. Você precisa ouvir Deus lá no ambiente da sua vida. E ficar sacudido por essa palavra. E vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus e ficar sacudido por essa palavra, cutucado por essa palavra, movido por essa palavra. Maria ficou perturbada. O anjo, versículo 30, o anjo então lhe disse: não tenhas medo, Maria. Essa perturbação não é para impor medo a você, assombro. Não tenhas medo, Maria. Leia. Porque encontrastes graça diante de Deus. Para lá. Não tenhas medo, porque você encontrou graça diante de Deus. O anjo já falou: alegra-te, chamou de cheia de graça, falou que o Senhor está com ela. Agora diz para ela: não tenha medo. E ainda diz que ela encontrou graça diante de Deus. Você, irmã, irmão, poderia ouvir essa palavra agora e experimentar em você essa mesma força de Deus dialogando com você e dizendo também para você: alegre-se, você é cheio de graça, o Senhor está com você, não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus. Também nós temos que hoje escutar essa palavra como Maria e experimentar essa mesma força. Diz o anjo ainda a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. O seu reino não terá fim. Ele será grande. O anjo diz uma coisa a Nossa Senhora que deve ter causado mais perturbação. Primeiro, que não é muito comum para o povo da Bíblia, para o povo do Antigo Testamento, Deus conversar com mulher. Geralmente conversa com os personagens homens. Agora Deus conversa com uma mulher, lá na casa dela, não é no templo, não é com um profeta, não é com um sacerdote no templo, é com uma mulher na casa dela. Diz a ela que ela vai ser mãe do Messias esperado.
diz a ela que ela vai pôr o nome nele, que é outra coisa que não era comum de jeito nenhum, era mulher pôr nome em filho. Quem decidia pôr nome na criança, isso é coisa para o homem, para o varão. Aqui é extremamente perturbador mesmo. Deus também está quebrando uma regra. Deus está sacudindo as regras, dizendo a Maria: você vai pôr nome nesse filho. E ela fica mais incomodada ainda. Maria pergunta ao anjo, versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Irmã, também você pergunta muito para Deus, não pergunta? Pergunta? A gente está sempre perguntando a Deus: como que vai acontecer isso aqui em casa? Como é que vai acontecer isso no meu casamento, se está do jeito que está? Como é que vai acontecer isso na vida do meu filho? Como é que vai acontecer isso nessa família? Também nós perguntamos a Deus como Maria perguntou. A diferença é que a pergunta de Maria não é uma pergunta que levanta dúvida, mas é uma pergunta de quem deseja e procura esclarecer e aprofundar na compreensão do plano de Deus. Se você ler o livro o Evangelho de Lucas, logo quando Deus anuncia para o pai de João Batista, Zacarias, que ele iria ficar pai, Zacarias tem dúvida e levanta questionamento dizendo que era impossível, porque a mulher dele estava velha e ele era velho. Zacarias levanta uma dúvida e Deus manda uma punição para ele: você vai ficar mudo até que esse menino nasça, não é? A dúvida de Zacarias é para levantar a questão dizendo que não é possível Deus agir na minha vida, porque já passou da hora, eu estou velha, minha mulher está velha. A dúvida de Maria não é para levantar questionamento, colocando limite em Deus. A dúvida de Maria é para aprofundar na compreensão do que Deus quer. Você pode ser guiado Você também pode conversar com Deus fazendo perguntas para aprofundar na compreensão do que Ele quer, e você pode conversar com Deus fazendo pergunta, levantando para Deus perguntas, dizendo que não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, e ficar na sua dúvida. Tem gente que é guiado pela dúvida, e curiosamente passa anos e anos e anos. É engraçado que na confissão e na direção espiritual, é muito comum as pessoas terem prazer de contar para o padre que ela já passou anos e anos e anos numa vida errada, numa vida desembestada, numa vida complicada, e ela sempre fala assim: já falei isso para tanto padre, ninguém deu conta de responder isso para mim não, eu estou na mesma. Mas ela não vem atrás de uma resposta, até porque tudo quanto é palpite que o padre der para ela, ela vai dizer: isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo. Por quê? Porque a dúvida que eu tenho é que manda na minha vida. Mas está assim de cristãos guiados por dúvida, gente com vida medíocre, com vida de fé, desculpe falar de uma forma tão dura, com uma vida medíocre lá dentro de casa. Nossa Senhora está conversando, o anjo está conversando com Nossa Senhora dentro da casa dela. Não é num templo, não é numa montanha, não é, ok? Num lugar fantástico, é dentro da casa dela. E Deus esclarece, e Maria se abre à palavra de Deus, e Maria se abre à presença de Deus dentro da casa dela. Irmã, irmão, se abra à presença de Deus na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, também dentro da igreja. Quando fizer perguntas para Deus, faça pergunta para Deus querendo aprofundar no que Ele quer, e não querendo que Deus aprofunde com você, mergulhando com você na miséria de suas fraquezas e ignorâncias e dúvidas.
Não, tem muitos anos, padre, que minha vida é desse jeito. Eu já contei isso para tantos padres, ninguém dá conta não. Ninguém sabe resolver minha vida não, é desse jeito mesmo. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Versículo 35, leia bem devagar comigo, a igreja. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Para lá. Eu já repeti muitas vezes, em muitas pregações, essa ideia da sombra. Lembra? Lembra de Pedro, Tiago e João em cima da montanha com Jesus no dia da transfiguração? Jesus conversando com Moisés e Elias. Pedro chega em Jesus e fala: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Enquanto falava, uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Lembra disso? E da nuvem veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Chega da sua dúvida querer dirigir a vida de Deus. Chega. Põe ponto final nas suas dúvidas guiando você. O anjo diz a Maria: não, Maria, o que vai acontecer com você não é obra de homem, é obra do Espírito Santo que virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Eu já disse e repito, a força da palavra é mais forte que a minha repetição. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra significa que, na fé, você nunca vai ter o controle das coisas. Na fé, você vai estar sempre na sombra. Quem tem o controle é o Altíssimo. Amém? De verdade. Na fé, você nunca vai ter certeza que as coisas vão ficar do jeito que você quer. Na fé, não é você que tem controle, porque você grita e Nossa Senhora faz do jeito que você quer toda hora, não. Na fé não é porque você grita e São José te socorre e põe as coisas, Divino Pai Eterno, põe do jeito que você quer, não. Na fé, a gente caminha na sombra. Na fé, quem tem controle é o Altíssimo. Só que nós não queremos uma fé que o Altíssimo tenha controle, não. Nós queremos uma religião e uma fé que a gente tenha o controle. E que de preferência tenha um pregador que garante para a gente que as coisas estão no controle e que Deus está fazendo do jeito que a gente quer. E se o pregador ainda falar que se você quiser que as coisas fiquem do jeito que você quer, é só você botar um dinheiro no envelope e pôr no altar que o pregador vai fazer uma oração poderosa e está feito o pacto, as coisas vão ficar do jeito que você quer. Mentira do pregador e engano seu. Na fé, nem com Nossa Senhora as coisas ficaram clarinhas. Amém? Na fé, o único que tem o controle de tudo é o Altíssimo. Pare de querer ter o controle das coisas para decidir se faz ou não faz o que Deus quer. Faça, ainda que não esteja muito claro para você. Obedeça o comando de Deus, ainda que você não esteja enxergando muito bem. Já viram o que é dirigir um carro na neblina, né? Nesses dias de muita chuva, de vez em quando, de manhã, de madrugada, amanhece com neblina. E você sai, sempre que eu estou dirigindo no meio da neblina, eu me lembro disso. Você está dirigindo no meio da neblina, você tem que ter um cuidado enorme por você, por os outros, por todo mundo. Você tem que dirigir cuidando porque você não tem o controle. Está na neblina. Na fé é assim também. O controle nunca é da gente. O controle é sempre do Altíssimo. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Por isso, porque o controle é de Deus, Maria, não é de José, não é de homem algum, e nem é seu, Maria, o controle é de Deus. Irmã, irmão, vocês esposas e esposas,
esposos e esposas, provavelmente, os sofrimentos que vocês têm no casamento, sabe qual é? Porque você tem a sensação que você não tem o controle total sobre ele, você não tem o controle total sobre ela. Aí você fica sempre pensando, será que eu amo? Será que eu não amo? Será que ele me ama? Será que ela não me ama? Porque quer ter o controle. E na fé não é registrar no cartório como chama aquilo? Quando você compra alguma coisa e recebe aquele, como chama aquele? Quando você compra um aparelho e ele está na segurança, não é? Certificado de garantia, não é? Certificado de garantia. Na fé você não carrega certificado de garantia nunca. Na fé é sempre uma caminhada. Alguém diz assim, tem muitos que dizem assim, estou acompanhando um casal amasiado, que ele não resolve casar com ela e ela não resolve casar com ele, porque todo mundo fala, casa na igreja, para vocês viverem mais perto de Deus, receber a Eucaristia, confessar. Ele diz assim, mas quem me garante que ela vai ser fiel a mim? Não é a certeza de que você vai ter o controle. Na fé, você convive com uma esposa, com um esposo, dizendo, está no controle as mãos do Senhor. Se eu errar, Ele toma conta. Se ela errar, Ele toma conta. Mas é o controle na mão dEle. Amém? Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Versículo 36. Todo mundo. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Por quê? Para Deus nada é impossível. Por quê? Para Deus nada é impossível. Levante a sua mão para o céu. Por quê? Para Deus nada é impossível. Quando o anjo apela e fala, Maria, também Isabel, tua parenta, está grávida na velhice, Maria, já com 6 meses. Deus está no controle, Maria, porque para Ele nada é impossível, o controle está na mão dEle, Maria. O controle é dEle, Maria. Nós mais velhos, se você olha para a sua vida, você sente que Deus a sua vida está sob o controle das mãos de Deus? Você que já está na velhice, experimenta a alegria e a convicção de que para Deus nada é impossível. Ainda que para você algumas coisas já são impossíveis. Eu não dou conta mais de trabalhar como eu trabalhava, não dou conta mais de cuidar de uma casa do jeito que eu cuidava, não dou conta de muita coisa, não é? Quem está mais velho vai dizendo isso, mas isso não quer dizer que as coisas não estão sob o controle da mão do Senhor. Para Ele nada é impossível, e as coisas estão nas mãos dEle. Para Ele nada é impossível. Inclusive, fazer a gente na velhice ser capaz de gerar bênção e vida nova. Versículo 38. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Por que o anjo se retira? Porque gente que precisa demais ficar gritando para o anjo da guarda o tempo inteiro, é gente que não se dispõe a fazer o que Deus quer. Quando você aceita fazer o que Deus quer, você não precisa de anjo lá cuidando de você e vigiando você e pagiando você, não. Entendeu?
Gente que fica gritando toda hora, socorro de Deus, socorro de Deus, socorro de Deus, socorro de Deus. É gente que não topa fazer o que Deus quer. Gente que topa fazer o que Deus quer, torna Deus presente através da sua submissão ao que Ele quer. Deus está presente na minha vida, porque eu estou fazendo segundo a vontade dEle. É assim que Deus está presente na minha vida. Entendeu? Irmã, irmão, até vale uma pergunta: por que é que Deus não conversa mais com a gente através de anjo? Eu já respondi isso na pregação, mas a segunda leitura de hoje responde de forma muito bacana. Tome lá. Da carta de Paulo aos Romanos. Por que é que Deus não fala com a gente através de visões, de sonhos e de anjos, do jeito que falava no Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento? Por que que não está aparecendo anjo toda hora em qualquer lugar para nós? Por quê? A palavra responde: irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Leia comigo bem devagar, versículo 26. Agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-la à obediência da fé. Olhe para cá. Olhe para cá. Agora, os mistérios, que antes vinha anjo e falava, faz isso, faz aquilo, o anjo voltava. Depois vinha outro anjo, faz isso, faz aquilo, o anjo voltava. O anjo aparecia em sonho, aparecia... Hoje, se você começa a falar que está vendo anjo, está aparecendo anjo para você, seguramente alguém vai recomendar para você ir para o psiquiatra, não é? Não está batendo bem da cabeça, precisando de uma consulta, de uns remedinhos, que aí para de ver anjo. Por que que hoje não tem? A palavra responde: porque esse mistério que estava escondido desde toda a eternidade, este mistério foi manifestado mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Olhe para cá. Pelas escrituras. Deus agora fala com você e já revelou tudo pelas escrituras. O que você precisa agora não é mais de anjo e nem de sonho, mas você precisa agora de pregador que te ajude a compreender as escrituras. Amém? Então é isso que você tem que procurar: pregador ou experiência de oração e de cultivo de vida de oração, em que você escuta e perscruta as escrituras e mergulhe as escrituras. Se você não está entendendo, procure um pregador que te ajude a interpretar as escrituras, porque não é mais tendo visão de anjo e aparecendo alma de defunto, o espírito da Gerarda baixando lá no seu quarto, para te revelar coisas do além. Já está pronta a revelação, e a revelação é: alegre-se, cheio de graça, o Senhor está contigo, Ele veio te amar, Ele veio te salvar, Ele deu a vida por você, Ele te salvou na cruz. Alegre-se, não tenha medo, porque o amor dele supera todos os mistérios escondidos. O amor dele foi escancarado quando ele foi pregado na cruz. Quando o seu lado foi traspassado pela lança, derramou sangue e água, ele te falou: pelo batismo eu te salvo,
pela Eucaristia eu te alimento na fé. Caminha, 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 que eu tenho controle de todas as coisas nas minhas mãos. Caminha na fé, não tenha medo. Amém. Pode bater palma. Caminha, caminha, caminha na fé. O controle está na mão dele. Nossa Senhora, você pode imaginar Nossa Senhora na sexta-feira da Paixão, lá ao pé da cruz, vendo todo o horror, mas o coração dela se recordando do que o anjo falou a ela. Para Deus nada é impossível. Eu estou vendo esse horror, mas para Deus nada é impossível. Nossa Senhora pegando ele, descendo da cruz, colocando ele todo machucado e ferido, tirando a coroa de espinhos, tirando os pregos, enxugando o sangue das feridas e dizendo para ele: nada é impossível. Nossa Senhora enrolando ele, sepultando o seu filho na sepultura e dizendo para Deus: nada é impossível. E Nossa Senhora no domingo de Páscoa, de manhã, escutando Maria Madalena gritando: ele ressuscitou, ele está vivo, e Nossa Senhora dizendo: eu sabia, porque para ele nada é impossível. Pode dar outra salva de palmas. Eu sabia que para ele nada é impossível. Eu sei que para ele nada é impossível. Irmã, irmão, se essa palavra não te perturbar e não te sacudir, você está com trombose espiritual. Trombose, sabe o que é trombose? O próximo passo depois da trombose? Apodrecimento espiritual. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, repita doce e suavemente, como Maria, e com Maria, repita: para Deus nada é impossível. Alegro-me, estou cheio da graça dele. Para Deus nada é impossível. Eu não tenho medo, o Senhor está comigo, nada é impossível. O poder do Altíssimo me cobre com a sua sombra, e é o Altíssimo que tem o controle de tudo na minha vida. Para Ele nada é impossível. Eu me alegro, eu confio, eu não tenho medo. Vai rezando do seu jeito. Tenha agora uma longa conversa com o Senhor. Renove no seu coração e prepare o seu coração para receber Jesus hoje à noite no Natal, com a alegria de Nossa Senhora. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero negar-me a mim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero negar-me a mim, como tu, Maria, como tu. Fiquemos de pé. Um dia, como tu.